Mais uma vez, a gente tem aqui um painel onde a gente conversa também um pouco mais sobre inovação e sustentabilidade, né, para a gente construir um futuro e um mundo melhor. E aí, nesses dias que a gente está dedicado à inovação e sustentabilidade, a gente muitas vezes se depara com alguns desafios que, na verdade, envolvem problemas estruturais também. E aí estão presentes nessas múltiplas realidades, nesse nosso continente, que transcende também as fronteiras físicas. E para abordar essas questões desafiadoras, a gente abre um espaço aqui para essa dupla maravilhosa da Banca Ética Latino-Americana, com seus dois especialistas, que a gente recebe agora com calor humano, que é a cara do Cumbuco aqui no Winds for Future. Somos poucos, mas somos muitos, tá? E isso é que importa. E aqui a primeira convidada, a gente tem mais 20 anos de experiência. Ela que tem sustentabilidade, investimentos, negócios sustentáveis e desenvolvimento humano e organizacional. Olha só, já está sentando, já está tomando posse do seu lugar. É com muita alegria que a gente recebe aqui a executiva de impacto Master Integral, Coach Integral Facilitator da Banca Ética Latam, Iranise Pedro. Seja muito bem-vinda. Salva de palmas para a Iranise, por favor. Pode sentar, Iranise, fica à vontade. E aí a gente dá também, para completar essa dupla aqui nesse painel da Latam, a gente tem aqui também, completando esse bate-bola, a gente convida ele que atua aí no mercado de capitais desde 2006. E aí é pós-graduado em economia financeira e também produtos financeiros e gestão de risco. O Winds for Future recebe aqui o responsável pelas relações com investidores da Banca Ética Latino-Americana, o Vinícius Costas. Muito bem-vindo, Vinícius. Chega mais. Pode sentar, fiquem à vontade. O microfone está aí. Agora o palco é de vocês. Vou deixar aqui com quem sabe. Oi, gente. Boa tarde. Nesse finzinho de tarde, delícia aqui, depois desse dia incrível. Então, eu sou Iranise, eu trabalho nesse setor de investimentos em sustentabilidade desde 1998. E quando eu pisei aqui, eu falei, gente, é um sonho virando realidade de muitas pessoas, eu acho, né? Porque quando eu comecei lá atrás, eu ia numa festa, a pessoa falava assim, o que você faz? Eu falava, você está com tempo? Porque ninguém nem sabia o que era sustentabilidade. Então, eu precisava explicar desde o comecinho o que era. E aí, quando eu piso aqui agora e vejo mais de 200 empresas e tanta gente interessada e que entende disso, né, é muito emocionante, assim. Então, dá para ver que teve uma evolução mesmo grande, né? Trabalhei no primeiro fundo de investimento em biodiversidade da América Latina e ele não deu certo porque a gente não achava negócios para investir. Então, é muito recompensante assim, entrar aqui e ver tudo isso acontecendo. Enfim, vou direto ao ponto. A gente hoje vai falar de... Tudo bem. Hoje a gente vai falar de investimentos de impacto, encontrando soluções para os principais desafios estruturais da América Latina. Esse é o título, né, do que a gente veio falar aqui. E eu vou falar um pouquinho do que é investimento de impacto. Então, em tempos de ESG, o que é investimento de impacto, afinal de contas, né? Então, o investimento de impacto é aquele investimento que investe em negócios ou organizações do terceiro setor que se propõem a resolver algum problema estrutural, algum problema social ou ambiental da nossa sociedade. Então, o que é mais importante quando a gente está olhando para um investimento de impacto é a intencionalidade, né? É a intenção de resolver uma questão social ou ambiental. E o ESG tem a ver com como se faz isso. É um conjunto de práticas, né? Práticas ambientais, sociais e de governança. Então, um tem a ver com por que essa empresa faz o que ela faz, qual é a solução que ela está oferecendo para que problema estrutural da sociedade, e o ESG é o como ela faz isso, né? Como ela se relaciona com os principais stakeholders dela. Como ela se relaciona com os funcionários, né, com os colaboradores, com a comunidade, com os fornecedores. E o que a Banca Ética faz é financiamento de impacto, porque
A gente investe em 3 grandes áreas e a gente chegou a essas áreas consultando uma vasta literatura nacional e internacional e mais de 300 experts que contaram para a gente quais são os principais desafios estruturais da nossa sociedade. Tinha um PowerPoint aqui, não tem? Mas tudo bem. Então, tinha um PowerPoint aqui de apoio, mas só para vocês terem uma visão, um apoio visual. A gente tem 3 grandes áreas, né? A gente tem educação e cultura, desenvolvimento social e meio ambiente. E aí, cada uma dessas áreas se subdivide em mais 3. Então, dentro de educação e cultura, a gente investe em educação de qualidade, e aí entendendo educação de qualidade como uma educação que olha para o ser humano de uma forma integral, né? Hoje em dia a gente tem um olhar muito academicista para a educação e a gente está buscando empresas, né, e organizações que tenham esse olhar mais integral, e esse olhar integral permite um desenvolvimento de todo o potencial humano, né? Então, não olhar só para o que é da mente, mas também olhar para outros tipos de inteligência, né? Como a gente desenvolve esses outros tipos de inteligência. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de indústrias criativas, e a Bankética quer fomentar esse mercado das ideias, né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de acesso a cinema, ao teatro, como a gente fomenta e como as pessoas passam a consumir ideias ao invés de consumir coisas, né? Então, esse é o olhar que a gente tem para a cultura. E a terceira coisa dentro de educação e cultura é turismo sustentável. E aí as pessoas me perguntam, nossa, Ira, mas turismo em educação? E teve uma longa reflexão para a gente colocar turismo sustentável em educação. A gente olha para o turismo como uma experiência cultural mesmo, né? Então, como uma experiência cultural. Como é que essa interação com essa comunidade se dá, como a interação com o meio ambiente se dá, e essa troca, né, entre as pessoas. Dentro de desenvolvimento social, a primeira área que a gente olha, o primeiro setor econômico, se chama habitats inclusivos e sustentáveis, e a gente tem um olhar para o território, né, não só para a habitação, não só para a casa, né? Mas para o que está dentro da casa e também para o que está fora da casa. Então, qual é o acesso que essa pessoa tem à educação, qual é o acesso que essa pessoa tem para a cultura, quanto tempo ela leva se deslocando, né, do trabalho. Então, que impacto essa casa vai ter na qualidade de vida que essas pessoas que estão tendo acesso a essa casa estão. A casa é a porta de entrada para esse território, né? E aí a gente também olha para a cadeia como um todo, de todos esses setores que eu estou falando, do começo até o final. Então, quando eu falo de educação, por exemplo, eu estou falando desde o jardim até o ensino profissionalizante, a faculdade. Quando eu estou falando de habitats, eu estou falando da construção em si, mas também estou falando de mobilidade urbana, também estou falando de saneamento. Então, a gente tem esse olhar transversal, que olha para essa cadeia inteira. E, voltando aqui para as áreas, a segunda área dentro de desenvolvimento social é saúde e qualidade de vida. Então, a gente tem esse olhar também para uma saúde integrativa, para uma saúde que olha para o ser humano como um ser integral mesmo, né? E preventiva também, a gente foca em prevenção. Dentro dessa cadeia está, por exemplo, o esporte, está, por exemplo, centros de medicina integral, centros para idosos, por exemplo. Então, é um olhar bem transversal também. Depois de saúde, a gente tem inclusão dentro de desenvolvimento social. Então,
todos esses grupos, né, que estão tradicionalmente excluídos: mulheres, idosos, deficientes físicos, mentais, os LGBTs e os povos originários também. Então, quais são as empresas e as ONGs que estão oferecendo soluções para a inclusão desses grupos, né? Isso também é um tema bem transversal. Dentro de meio ambiente, a gente tem também 3 setores. O primeiro setor é sistemas alimentares, e dentro desse setor a gente tem tanto agricultura quanto alimentação saudável. Então, desse setor a gente apoia desde os agricultores até quem planta, quem planta, quem colhe, até quem embala, quem distribui, os pequenos supermercados de produtos naturais, o restaurante vegetariano e vegano, até quem trabalha com desperdício de alimentos. Então, se a gente tem um olhar assim para todos os setores, né, a gente vai chegar a mais de 150 subsetores, se a gente olhar. Costumo dizer que a gente apoia as empresas que são sexys e as que não são tão sexys assim, mas elas precisam existir para que essas empresas sexys também possam estar lá. Então, e eu acho que a verdadeira transformação na economia, porque a visão da banca ética é essa, né? A gente precisa transformar a economia como um todo, depende dessa capilaridade e desse olhar. Depois a gente tem energias renováveis, e o foco é em geração distribuída e ecoeficiência. Então, a gente olha para projetos nesses 2 subsetores. E, por último, a gente tem... Tá aí? Tá aí. Consumo e produção sustentável. E aí, dentro de consumo e produção sustentável, a gente olha para a circularidade da cadeia, né? A gente tem um sistema que é linear, né? A gente produz, consome, descarta. E o ideal seria que a gente tivesse um sistema em que não há o descarte, né? Que a gente reaproveita as matérias-primas, reinsere as matérias-primas no ciclo produtivo. Essa é uma cadeia bem ampla, que vai desde os produtos florestais não madeireiros, moda sustentável, veículos híbridos. Então, essa é uma cadeia bem vasta, né? Produtos de limpeza sustentáveis, por exemplo. Então, a gente encontra muitos subsetores nessa cadeia, né? Então, eu queria trazer essa visão, né, de quais são os principais problemas estruturais que a gente encontra e que a gente apoia, né? Que empresas são essas que estão oferecendo soluções para esses desafios, e a banca ética ela oferece o financiamento para essas empresas. Acho que agora eu vou deixar o Vinícius em relação com investidores, e eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre o perfil dos investidores da banca ética. Obrigado, Ida. Bom, um pouco mais cedo a gente já trouxe essa provocação, né? Uma provocação positiva que a gente traz. O nosso CEO, Sebastião, estava falando sobre bancos de valores, e a gente questiona ali o investidor sobre o que o seu dinheiro financia. Essa provocação num nível de trazer uma conscientização. Então, eu fico até muito feliz de ouvir que essa palavra é muito falada aqui, né? Conscientização. E a conscientização é um despertar urgente. A gente não pode deixar acontecer o que está acontecendo, senão o que a gente vai deixar para os filhos? Né? Que mundo que a gente vai deixar? E essa provocação que eu, como uma pessoa que trabalhou boa parte da minha vida ali profissional, são 16 anos que trabalhei no mercado tradicional, sei que não é questionada, não é olhada, né? Então, quando a gente fala dos nossos investidores, a gente
nomeia eles de investidores conscientes, justamente porque a gente quer trazer a conscientização. A gente quer dizer ao investidor que ele também é parte do problema e que ele tem a solução nas mãos. Quando a gente está falando isso, por quê? O nosso dinheiro, quando está aplicado em um banco, ele tem um destino que muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende para onde vai o dinheiro, porque não é algo que o banco vê como interessante de mostrar para aquele investidor. Muitas vezes, quando a gente vai atingir algumas áreas que são muito rentáveis, a gente está financiando projetos, empresas que não têm nada a ver com os nossos valores. A gente pode estar financiando uma guerra, a gente pode estar financiando uma petroleira que a gente não quer. A gente pode estar financiando uma empresa que está agredindo a nossa praia. Então, esse é o objetivo dessa provocação, de se questionar o que o meu dinheiro financia, para onde ele está indo, por que eu não tenho essa transparência em um banco comum. E aí a gente traz a questão do uso consciente do dinheiro. Por que não ser transparente e mostrar para quem está investindo o que o dinheiro dele financia? Essa é uma parte dos nossos critérios ali quando a gente pensa em um banco de valor, que no nosso caso a gente é um grupo financeiro que tem esses objetivos e segue esses critérios de bancos de valores. E aí a gente pensa, o investimento ele não é neutro. Mesmo que ele traga rentabilidade, ele vai ter um impacto. E o impacto ele pode ser negativo ou pode ser positivo. No nosso caso, o que a gente quer buscar? A gente quer buscar o impacto positivo. E o investidor ele tem que ter consciência que o dinheiro é dele. Ele tem que escolher, ele tem que ter o direito de escolher no que ele quer investir. Se aquilo que eu estou investindo causa um impacto negativo, eu não quero. Eu tenho que ter o direito de optar por ter essa escolha. E não simplesmente colocar o meu dinheiro ali e ele ser aplicado, investido aonde interessa ao banco. Aqui. A gente só enxerga um caminho para uma sustentabilidade socioambiental. E esse caminho é que a consciência esteja com todos. Então, todo mundo tem que saber aonde está o seu dinheiro, todo mundo tem que saber onde está investindo e, se pactua com aqueles propósitos, faça com legitimidade, né? Então, a solução está nas nossas mãos, aqui nos nossos bolsos, no caso, né? Então, trazer as finanças positivamente para o mundo é o que a gente quer fazer. O problema não é o dinheiro, o problema é o dinheiro não ser utilizado aonde realmente é necessário. E a gente reforça que é necessário mudar, é necessário ter uma nova economia. Por isso, convidamos a todos a cuidar da vida, transformando a economia.